vamos continuar nossos estudos. Agora já estamos caminhando para o final do livro de Levítico. Hoje a gente vai trabalhar os capítulos 22, 23 e 24. Apesar da gente já estar andando para o final desse livro, eu queria retomar com vocês um pouquinho do que é o livro de Levítico. A gente terminou o livro de Êxodo há pouco tempo, e quando esse livro termina, o povo de Israel está na seguinte situação. Deus nunca habitou formalmente entre eles. Não existia um lugar de prestação de culto a Deus, um lugar físico. Não existiam regras específicas, nada assim legislado, digamos. Regras sobre os rituais, sobre as festas escritas, registradas. E também não havia uma forma correta de designar quem seriam os obreiros que estariam à frente do tabernáculo e do trabalho de Deus. Quando termina o livro de Êxodo, a gente já tem, Deus já habitou formalmente entre o povo e já existe um lugar, né, de culto que é o tabernáculo. O livro de Levítico, então, vai ficar responsável pelos dois outros pontos que ficaram faltando, que é regras a respeito dos sacrifícios e festas, dos rituais, e regras a respeito de como os sacerdotes devem se portar diante do trabalho de Deus. Chegando nos capítulos 22, 23 e 24, lá para o final, já passou muita lei, muita lei. Se você já teve a curiosidade de ler a Constituição, ou se você já teve curiosidade de ler uma leizinha da Constituição, você vai ver o tanto de detalhe que é para conseguir administrar uma sociedade, né? E Levítico é um livro de regras para administrar a sociedade, que na verdade é o povo de Deus. Então não são só regras igual a nossa Constituição, né? Não é só faça isso, não faça isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Mas também são procedimentos que Deus estabeleceu para que o povo se chegasse a Ele. Porque depois da queda do homem, né, houve aquela separação em que Deus não habitava mais com o homem. E Deus teve a iniciativa de ir atrás do homem e colocou seu próprio estatuto, que desde que o homem siga essas coisas, ele vai conseguir restabelecer a comunhão com Deus. Vou ler para vocês o final do capítulo 21, que vai mostrar por que o povo tinha que seguir aquele estatuto, curto e grosso. O estatuto é esse. Por que vocês têm que seguir? Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor. Que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus, eu sou o Senhor. A autoridade de Deus e quem Deus inspira que o povo obedeça a todas aquelas regras de Levítico. Lembrando que o principal que a gente precisa ter enquanto a gente lê o livro de Levítico é lembrar que no Velho Testamento ainda não tinha vindo o sacrifício de Jesus. Então, por isso todos esses rituais, por isso toda essa forma peculiar de lidar com os sacrifícios, né? As formas de pedir perdão, as formas de louvar a Deus. Depois que Jesus vem, a gente é regido pela graça, né? E pelo Espírito Santo. Naquela época a gente tinha que seguir rituais. No capítulo 23, vão apresentar algumas festas. Quando a gente fala em festa, a gente pensa em quê? Muita gente feliz comendo. E os judeus eles eram muito intensos naquilo que eles faziam, né? Tanto para rir quanto para chorar, eles eram muito intensos. E no capítulo 23, ele vai falar de algumas festas que vão acontecer durante o ano do povo de Israel. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria trazer para vocês hoje, é que o tanto que as festas eram muito significativas para o pessoal, né? Hoje eu compararia quais são as festas que os cristãos hoje comemoram, cristãos evangélicos. A Páscoa e o Natal. E será que a gente tem dado o devido valor? Será que a gente realmente assim tem só a essência da festa, que é a ressurreição de Cristo e o nascimento de Cristo? Será que a gente não está preso, por exemplo, ao valor comercial daquela data? Não gosto de Natal, não, que minha família nunca reúne. Mas será que é esse o significado do Natal? E aqui a gente tem na legislação de Israel, no livro de Levítico, festas que têm que ser comemoradas, que são festas de consagração a Deus pelo que o povo colheu, são festas para pedir perdão, são festas para reconhecer o que Deus tem feito, o que Deus fez na história daquele povo, né? E quantas vezes a gente não passa uns feriados aí durante o ano que a gente nem lembra pra quê? A gente sabe que é feriado de Tiradentes. Ok, muita gente nem sabe quem foi Tiradentes, só acha bom porque foi um feriado. E o valor que o livro de Levítico dá às festas e comemorações para a história daquele povo, né? E que a gente pense um pouquinho aí como é que a gente está dando testemunho em relação às festas que a gente ainda poderia comemorar.
O capítulo 24, que é o outro que a gente ficou de ler hoje, ele encerra contando uma historinha. Então eu vou ler esse pedaço da historinha pra vocês, porque é interessante que mostra assim, ó, a lei é essa. Exemplo. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan, e o levaram à prisão, até que se lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. Gente, depois você termina de ler. Não vou ler porque vai que você não leu ainda o capítulo. Termina de ler para você ver o que acontece com esse rapaz pelo fato dele ter blasfemado o nome de Deus. Quer dizer, existe sim uma punição. A gente tem que seguir as leis de Deus, não mais como Levítico, mas hoje a gente precisa seguir os preceitos de Deus porque Ele é santo, porque foi Ele que nos tirou das trevas do pecado, né? E a gente precisa tratar a Deus como Ele merece. E é isso que o livro de Levítico vai mostrar. Tantos rituais, tantas exigências que a gente precisa ter, tantos símbolos, né? O animal é imaculado, sem nenhuma ferida, porque ele consegue simbolizar o sacrifício e a pureza que a gente tem que ter diante de Deus. E que hoje, mesmo que a gente não siga esses sacrifícios, que a gente, pela graça de Jesus, pelo Espírito Santo, a gente consiga continuar tratando a Deus como Ele merece e refletindo sobre o que eu tenho feito na minha vida. Será que eu posso melhorar um pouquinho mais o jeito que eu trato meu Deus? E é isso aí. E aí, já leu a Bíblia hoje?